Bom, agora falando de Aristóteles, já citando um pouco da história dele, o Aristóteles foi aluno do Alexandre. Aliás, foi professor do Alexandre. Ele Sim, foi aluno do Platão, que por sua vez foi aluno do Sócrates. Então bebeu dessa tradição e depois passou parte disso para Alexandre. E aí você citou a democracia ateniense que matou o Sócrates. O sim, Aristóteles, no final da vida dele, acabou fugindo de Atenas para não ser morto também pela democracia, depois que o sim, Alexandre foi morto. sim. Inclusive ele falou, né? Estou fugindo para evitar que a democracia cometa um segundo grande crime contra a filosofia. Uhum. Mas pegando agora a obra dele, no que você acha que ele tem mais destaque, já que ele foi um pensador que ele escreveu sobre tantos temas diferentes? Como você disse, além de tudo que ele deixou escrito, ele foi um cara que teve ideias avançadas em termos de biologia, zoológico, jardim botânico, tudo isso a gente deve ao Aristóteles. Ele dava aula andando por esses locais onde ele colocava os bichos que ele recebeu do Alexandre. Por que as ideias dele chegaram aos nossos dias, enquanto várias ideias de outros filósofos acabaram não sendo copiadas ao longo da história e a gente só sabe por conta de citações de obras que falavam dessas ideias? Assim, tem a ver com o nível de profundidade de problemas que foram abarcados. Quando você lê A minha alegria na vida é ler os pensadores antigos, sabe? Ficar lendo textos da época romana, da época grega e tal. E claro, tem muita coisa que não sobreviveu, sem dúvida, então é difícil saber, as coisas se perderam. Tem coisas que, por exemplo, não é que não sobreviveram porque as pessoas não queriam preservar, mas porque, por exemplo, queimou a biblioteca de Alexandria e aí nós Uhum. perdemos. Então existe um fator militar em algumas coisas. Mas Aristóteles, ele é gigante. E você sabe que ele foi resgatado, na verdade, muito da obra dele ao longo do período medieval, né? Seu Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, sem dúvida, foi o auge desse resgate. Começou com os cristãos siríacos, que eram os cristãos orientais, foram muitos os que preservaram Aristóteles. Depois os muçulmanos começaram a ter interesse em Aristóteles. E daí a Europa gótica levou o nível, e São Tomás em particular, levaram o estudo de Aristóteles a um outro nível. E muitos desses avanços que nós tivemos depois se devem, na verdade, ao fato dos medievais terem resgatado. Um exemplo muito curioso disso é Raimundo Lúlio, foi uma das primeiras pessoas a formular um proto-código binário. E ele derivou isso da lógica de Aristóteles na Idade Média. Então ele pegou Aristóteles e falou: agora vamos trazer isso para esses estudos de lógica e tal. E aí ele começou a falar: olha, dá para reduzir várias fórmulas lógicas a dois traços, né? Eu coloco dois símbolos em detrimento do outro. E aí a gente começa a dividir. Então o Aristóteles foi muito resgatado na Idade Média. É que o que acontece? O cara é um gênio completo. Ele, então, assim, o que eu vou falar? Você lê os livros, é evidente, assim, por quê? Que eu acho. Os filósofos pré-socráticos anteriores a Aristóteles, eles têm narrativas cosmológicas, eles às vezes até têm estudos muito bons sobre cosmologia e tal. Mas eles não necessariamente têm um sistema filosófico que abarca tantas áreas e que tem uma coesão entre essas várias áreas. Aristóteles tem, antes de tudo, uma metafísica que dá para ele uma série de princípios que ele consegue aplicar em 300 áreas e ver aquelas áreas prosperarem. Então, esse é um dos fatores. O fato de ele ter uma metafísica muito sólida. Segundo fator, ele foi aluno de Platão, e Platão tinha avançado a discussão intelectual demais. Então, ele está partindo de um dos maiores gênios da história. Ele foi aluno 10 anos, ele ficou 10 anos na academia com Platão, prestando atenção em tudo que o Platão falava, debatendo com todos os estudantes. E ele era um dos mais inteligentes. Ele era médico também. A família dele é uma família de médicos, então ele partiu uma cabeça muito focada na empiria, em analisar as coisas, em fazer experimentos, que é uma cabeça que não é tão, né, não é necessariamente comum para os pensadores da época. Então imagina, combinar o estudo de um gênio da matemática, porque a escola platônica dali saiu Euclides, que lançou todas as bases da geometria. Então pensa, na academia platônica tinha genialidade em termos de metafísica, ética, não sei o quê. Genialidade em termos de ciência. E aí chega um cara genial que conhece também medicina e outras coisas e fica lá anos estudando. Então, a combinação dessas coisas fez com que ele dedicasse a vida a criar um sistema, não simplesmente uma obra, um comentário sobre um tema, mas um sistema filosófico completo. E tanto que, se alguém me perguntar se eu falo que é realismo filosófico, eu vou começar a falar para você a filosofia de Aristóteles. A gente vai parar aqui e eu vou começar a descrever a visão de mundo aristotélica. É, ela definiu todas as coisas. Então, a história da filosofia sem Aristóteles é inimaginável. Assim. Mas é isso, ele teve
foi um dos primeiros caras a definir conceitos também de maneira. Ele gasta muito tempo. É chato, Aristóteles, em comparação com Platão. Platão escreve diálogos, aí tem toda uma encenação. Platão queria ser dramaturgo de origem. Então chega lá, o cara entra, tem um cara que tá bêbado, o cara começa a falar uns negócios. É empolgante, né? Quando você lê Aristóteles, é o oposto, é chato pra caramba. Olha, o que nós queremos dizer por sofrosine, é isso. O que nós queremos dizer por justiça é isso. O que nós queremos dizer por tal coisa é isso. Então, muitos alunos não aguentam, sabe? Porque é repetitivo. Muitas dessas livros são até notas de aula. Então, o pessoal transcrevia e anotando. E aí foi transformando em livros, né? Então, não tem uma preocupação tão grande em Aristóteles nesse lado literário, embora ele também demonstrasse conhecimento espetacular de literatura, definiu base da área. Mas eu acho que é isso, uma preocupação muito grande de definição de conceitos e voltar para as bases da filosofia de maneira muito reta e séria. Cara, é um dos pais da lógica, né? Isso é gigantesco. Pegando essa parte de definições, o que seria essa metafísica Uhum. aristotélica? Porque o Metafísica. pessoal hoje conhece a física, né? Que é o estudo da natureza em si. Mas o que seria a metafísica? Mesmo que as pessoas chamam de física hoje, normalmente elas vão pensar uma física de natureza newtoniana, física moderna. O que Aristóteles chama de physis em grego é natureza. Física é o estudo da natureza. Então, todos os princípios de estudo da natureza estão na física. Mas o foco da física aristotélica é o movimento. Tudo que é passagem da potência ao ato, que não é só o movimento mecânico, porque física moderna muitas vezes começa com descrições de movimento mecânico, né? Que é, sei lá, inércia, movimento retilíneo, coisas assim. Para Aristóteles, ele quer dizer qualquer passagem da potência ao ato, qualquer coisa que vai se transformando no mundo material. E ele, claro, trata sobre o problema da matéria, o que está por trás das coisas. Então, ele debate bastante na física com esses pré-socráticos que você citou. E ele tenta oferecer uma descrição da matéria, dos homens, como as coisas se formam mais profunda. Só que a descrição do mundo material, ela pressupõe certos princípios. Tem princípios que são anteriores ao mundo material. Esses princípios, eles estão naquilo que ele chama de filosofia primeira, que é a filosofia anterior, o que antecede tudo. Porque pensa, se a gente for pensar a árvore do pensamento aristotélico, você vai ter uma linha de filosofia especulativa e uma linha de filosofia prática. Então, filosofia prática é tudo aquilo que você vai aplicar na vida. É ética, como viver bem é o tema da ética. Qual é a vida plena, quais são os bons hábitos. Como governar é o tema da política. Então, política e ética são absolutamente são áreas diferentes, mas são absolutamente relacionadas, porque elas tratam de filosofia prática. Física já está na área da filosofia especulativa, você está tentando entender como funciona o mundo. Só que tudo isso vai voltando para algum primeiro princípio, tem que ter uma origem para todas as coisas, porque em tudo você quer saber quais são as causas, o que está por trás das coisas. E aí que entra a filosofia primeira, que é a metafísica. Metafísica porque é depois da física, né? Então, depois do estudo da física, você vai para esses princípios. Aristóteles tem 3 nomes, na verdade. Ele fala de filosofia primeira, porque fala dos primeiros princípios. Tem o termo metafísica é posterior, mas ficou consagrado. E ele chama de teologia também, porque ele discute a existência de Deus. Então, se você abrir o livro da metafísica, vai estar lá o quê? Se Deus existe, os primeiros princípios de tudo, identidade, A igual a A, terceiro excluído, vão se discutir coisas assim. E o estudo do ser enquanto ser, ou seja, estudar o próprio ser. O que é existir, o que é a realidade, o que é coisa. Os conceitos mais primários, assim, os mais básicos que você usa para tudo estão na metafísica.